E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Muito bem, para grifar aí, espíritos malignos e enfermidades, ok? Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, vamos lá, agora o 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Aí pode marcar essa última parte, e serviam com suas fazendas. Veja, elas serviam assim. Como é que elas serviam? Queridos irmãos, nós vamos aí para a introdução. Se vocês analisarem, alguns estudiosos dizem que o livro das mulheres é o livro de Lucas. O livro das mulheres é o livro de Lucas. 42 vezes ou mais aparece a expressão mulheres no livro de Lucas. Então, se a irmã quer saber um livro que é o livro das mulheres na Bíblia, não é Provérbios. O livro das mulheres na Bíblia é Lucas. E saiba de uma coisa, Lucas é o livro que mais é defendido para falar da teologia pentecostal, do carisma, dos dons, porque é o livro que mostra mais a efusão do Espírito Santo de Deus. Olha, se vocês analisarem a própria palavra de Deus, vocês podem ver aí que nós falamos nessa introdução que essas mulheres, elas vão se destacar. E a própria palavra de Deus, ela deixa claro, como a irmã acabou de dizer aqui, que elas foram vitais, elas foram fundamentais no ministério de Jesus Cristo. Em Lucas, nesse evangelho, que é o evangelho das mulheres, que nós vamos encontrar a primeira menção de uma mulher cheia do Espírito Santo, Isabel. A Bíblia diz que ela era cheia do Espírito Santo. Se você ler Lucas 1:41, Isabel era cheia do Espírito Santo. E é também um dos livros que parece até assim em um tom de comédia, que a Bíblia diz que quando Maria vai visitar a Isabel, que elas se encontram, a Bíblia diz que a criança saltou. Aí elas cumprimentaram e profetizaram. Veja que aqui está falando de mulheres. Quando você olha para o próprio texto bíblico, a primeira mulher na Bíblia, no Novo Testamento, a dizer bem-aventurada entre as mulheres, está em Lucas, no capítulo 1, verso 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que essa mulher, chamada Maria, ela recebeu a visita angelical. Veja como isso é lindo. Eu quero que as mulheres entendam aqui, porque se esse evangelho é o evangelho das mulheres, para as mulheres, aqui nós podemos observar no verso 28, Lucas 1, 28, que a Bíblia diz claramente que essa mulher, Maria, recebeu a visita do Espírito Santo. E olha o que o anjo disse para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre quem? Já imaginou as irmãs no meio de tantas mulheres? Vocês sabiam que até o Dia das Mulheres, ou o Dia da Mulher, está correndo risco de ser extinto? Com a dita ideologia de gênero, o Dia da Mulher está quase sendo extinto. Por quê? Porque o ataque é muito grande. Mas imagine, dentre as mulheres que foram escolhidas, o anjo brada para Maria: bendita és tu entre as... Oh, meus irmãos, isso aqui não tem coisa melhor. A irmã ouvia a voz de Deus, ouviu o anjo enviado da parte do Senhor: tu és bendita entre as mulheres. Ele não disse: tu és a rica entre as mulheres, tu és a mais bonita entre as mulheres, tu és a mais charmosa entre as mulheres, tu és a mais requintada entre as mulheres, tu és a mais elegante entre as mulheres. Não, ele disse: olha, tu és bendita entre as mulheres. Por quê? Porque o favor e a graça do Pai Eterno te agraciou para ser a mãe do Salvador. Cadê as mulheres benditas aqui esta noite? As mulheres que glorificam a Deus.
Eu louvo a Deus pela vida das mulheres, estão nos trabalhos, estão nos cultos, estão servindo ao Senhor Jesus. Agora deixa eu dizer uma coisa, Lucas é o evangelho das mulheres. Quando você olha a própria palavra de Deus, no capítulo 2, verso 36 a 38, olha uma viúva. E o mais interessante aqui, além de ser o evangelho, é o evangelho das mulheres novas, mas também é o evangelho das mulheres de idade, e mostra que a idade avançada não tem problema para as mulheres, porque no capítulo 2, 36 a 38, a Bíblia diz que tinha uma viúva de quantos anos? Olha aí, quantos anos ela tinha? 84 anos. E o que ela fazia? A Bíblia diz que essa mulher, ela aguardava a vinda do Messias, mas dava testemunho com oração, com jejum, buscando a Deus. Ou seja, não existe essa para a irmã dizer, eu já estou velha, eu não preciso estar na casa de Deus, eu já fiz. Olha o exemplo de Ana, com 84 anos, ela não se afastava de onde, igreja? Diga, prega comigo, de onde? Do templo. E o que ela fazia? A Deus, para Deus? Ela não ficava no salão fazendo fofoca. Ela não ficava na porta de casa contando história. Ela era uma mulher de 84 anos. Ela dedicou a vida dela. Eu estava contando para minha esposa, esta semana, lendo um livro de John Piper. Ele diz, o que você faz da sua vida? E ele diz que um casal de missionários saíram para fazer missões. Eles já estavam no campo fazendo missões. Era um senhor e uma senhora. Ele tinha mais de 80 anos e ela também. E o carro pegou os dois e matou aqueles dois missionários. Ele perguntou na palestra, também eu quero fazer uma comparação, aquele que está no seu grande apartamento, aposentado, bebendo, jogando, farriando, só indo para um shopping. Aí ele perguntou, qual a diferença dessa vida? Quem está desperdiçando a vida? Quem morreu no acidente ou quem está no outro estilo de vida? Ele foi bem claro que, na verdade, quem ganhou a vida foram os dois velhinhos que colocaram a vida para fazer missões. Você pode ter 80 anos, 70 anos, e não fique com essa, irmã. Tem irmã que fica com vergonha de dizer a idade, tem irmã que fica com vergonha de dizer que está velha, tem irmã que fica com vergonha de dizer o tempo que ela está trabalhando. Essa daí, 84 anos, mas era 84 anos de vida, servindo, adorando, glorificando. Cadê as mulheres que adoram a Deus? Lucas é o evangelho das mulheres. Também tem aquela mulher pobre, tem aquela mulher que chora, tem aquela mulher amargurada. E quando você olha para Lucas 7:11, aí você está aqui no próprio evangelista. Lá vem aquela viúva, a viúva de Naim. Olha, irmãos, ela chorava, o único filho, mas o Senhor Jesus se apiedou dela. Ou seja, Lucas é o evangelho aonde tem uma mãe que chora, aonde tem uma mãe enlutada, mas o Senhor está junto dessa mulher. Lucas é o evangelho também da mulher pecadora. Está lá no capítulo 7, eu preguei aqui um dia desse. A mulher que não tem vergonha de entrar na sala e de derramar um perfume sobre Jesus e enxugar, colocar com as suas lágrimas, colocar perfume e enxugar com os seus cabelos, porque ela sabia que só Jesus tinha libertado ela. Eita, glória a Deus! Irmão, uma mulher que Jesus transforma ela serve a Jesus sem vergonha, ela serve a Jesus com prazer. Olha para cá, minhas santas, não tem elitismo, nem tem chiqueza com a mulher que Jesus liberta ela. Vou logo dizer para vocês aqui, uma mulher que Jesus tira o cão dela, que tira o cão dela, a desgraça dela, a miséria dela. Ela não serve a Jesus à força, ela não serve a Jesus com etiqueta, ela serve a Jesus. A mulher entrou na sala, estava cheio de fariseu, estava cheio de homem. Ela entrou no meio da sala, é ele, é o mestre que me perdoou, que me salvou. E ela entra e joga perfume, joga lágrimas e enxuga. Quem glorifica a Jesus? Quem ama Jesus de verdade? Oh, rapaz. Elas serviam assim, diga comigo, elas serviam, bem forte, elas serviam assim. Como é que elas serviam? Elas serviam a
assim. Aí, irmãos, quando você vai para Lucas 8, 43 a 38, ou aliás, 38 a 43, aí tem uma mulher que ela tem 12 anos que ela estava com hemorragia. E aí pronto, está acabando tudo. Essa mulher, aqui é o evangelho das mulheres. Essa mulher também não tem vergonha, ela quebra o protocolo, ela não tem etiqueta, ela sabia que Jesus atendia todo mundo, mas essa aqui não foi pedir. Olha como é linda essa mulher, ela não foi pedir nada. Jesus também trabalha no teu silêncio, minha irmã. Se tu não tem aquela de abrir a boca, de falar, mas se tu tem fé e vai nele, ele trabalha no teu silêncio. Oh, glória a Deus. O que foi que ela fez, irmãs? O que foi que essa mulher fez? 12 anos. Ela só fez, ela chegou, Jesus, eu quero ser curada. Foi assim? Não. Ela entrou no meio da multidão e ela não toca as borlas das vestes, ela toca ali e vai embora. Na hora que ela toca, ela sente que está curada. Olha o evangelho das mulheres. Ela sente que está curada. E ela fica ali glorificando a Deus. Aí o Senhor Jesus sentiu o toque daquela mulher, o toque do desejo da cura, o toque de uma mulher sofrida, o toque de uma mulher em silêncio, o toque de uma mulher angustiada, um toque de uma mulher que tinha gastado tudo. Alguém me tocou porque eu sinto que de mim, pronto, ele queria ouvir ela. Jesus quer ouvir você, minha irmã. Oh, glória a Deus. Jesus quer ouvir você, minha santa. Essa mulher, fui eu, Senhor, quem te tocou. Aí Jesus olhou para ela, só para dizer para ela, minha filha, você está curada. Vá, a tua fé também te salvou. Quem glorifica a Deus. Eita coisa boa. Mas será se o Jesus se preocupa também com mulher menina? Mulher menina, diga aí, minhas irmãs, mulher menina. Será se ele olha para ela? A Bíblia diz que sim, porque nesse evangelho, aí Lucas 8, 40 e 42, se vocês analisarem, ele cura a filha de Jairo. Ou seja, Jesus ele olha para a velha, de 84 anos, mas olha para a novinha que quer servir. A novinha que quer voltar para Deus, não é assim? Aí pronto, a Bíblia diz que Jesus cura essa menina, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mas tem uma coisa também, minha irmã, 13, 10 a 17 de Lucas. O Senhor não quer mulher encurvada. Diga aí, a irmã que está aí pertinho da outra, diga para ela, o Senhor não te quer encurvada, diga aí. Vai, irmã, diga com autoridade. O Senhor não te quer encurvada, irmã. O Senhor não te quer. A mulher quer brantando assim. Tem irmã que não olha para outra. É oprimida, depressiva. Tem mulher, irmãos, que entra na igreja, ela não esboça alegria, não há no rosto dela um semblante de vida. O Senhor Jesus Cristo, essa mulher aqui andava encurvada, não olhava, era como porco olhando para baixo. Mas Lucas, o evangelho das mulheres, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres meninas ressuscitadas, mulheres perdoadas, mulheres saradas. Eita glória, quem glorifica? Eu estou sentindo a presença de Deus. Aí a Bíblia diz que essa mulher, está aí, irmão, ela era quanto tempo ela estava escravizada, andando com a cabeça meia baixa? Quantos anos? 18 anos, olha aí, 18 anos. Irmão, tem irmã na igreja que é ferida, é magoada, ela não glorifica a Deus porque é magoada, ela vem para a igreja triste, ela não fala com ninguém. Essa daí era o diabo na vida dela, escravizando ela. Tem pessoas que estão escravizadas com fofocas, com conversas, com mentiras, anda cabisbaixo na igreja, não levanta o rosto. Minha santa, Jesus não te chamou para andar triste, Ele te chama para levantar a cabeça, Ele te chama para sorrir, Ele te chama para você se levantar. Sabe o que Jesus faz com essa mulher? Ele solta ela. E ele diz, eu não ia soltar essa filha de Abraão, que o diabo aprisionou ela. Quantos anos? Tem muita gente, irmão, que é aprisionada. Se eu passar assim e não der a paz do Senhor, já fica aprisionada. Eu não gostei, o pastor não falou comigo. Aprisionada, encurvada, velho, cabisbaixo, velho. Ô irmão, Jesus não te chamou para isso. Você foi chamada para andar com a cabeça
erguida. Olha para a pessoa, deixa de ficar. Tem deles que botam o óculos assim até delas. Aí fica assim, bota teu óculos direito, olha para a pessoa assim, minha irmã. Diga, minha santa. Fale com ousadia. Deus não te chamou para ser covarde, minha irmã. Ele te chamou para ter autoridade dos céus. Cadê as mulheres de Deus? Mas olha também, o livro de Lucas é o evangelho das mulheres. Lucas também fala de uma viuvinha dura. Diga comigo, viuvinha dura. Você não pode ser uma viúva mole. Anda só chorando. Perdi meu véi, se acabou. Né, irmã? Não tem irmã que é assim. Não é assim? Ele achou bom isso aqui. Meu véi, agora minha vida se foi. Meu véi foi embora. Ninguém luta por mim. Não, tinha uma viúva, está lá em Lucas 18, 1-8. Ela era viúva e tinha um juiz velho, petulante, iníquo, ateu, prepotente, que não ouvia ninguém. Mas a velhinha, uma viúva dura, pé firme. Doutor, bom dia. A senhora já está aqui, senhora? Olha, seu dever é esse, é cuidar das coisas. O senhor é juiz. O senhor foi colocado para fazer justiça. Faça a minha justiça. Aí ia. Todo dia a velhinha estava lá. Não era assim? Se vocês olharem no original grego, diz que era como se ela estava agindo como um boxeador. Era como se ela estivesse dando todo dia um murro na cara do juiz que já estava roxo. É pesado, não é assim? Doutor, é o seguinte aqui. É porque tem irmã que ela está viúva e ela usa ainda desse argumento com falsa piedade. Escuta essa velhinha. Eles não vão te atender não é porque tu é velha, não. Vão te atender porque tu tem direito. Vão te atender porque você tem seu direito, tem sua autoridade. É assim, não é você andar com a velhinha da boca murcha, não. Tá com a boca murcha, bota uma chapa, te ajeita. É assim, não é? Minha sogra está aí, botou quase 18 dentes na boca. Está comendo farinha pública que nem come pissarra. É assim. Deus, Ele abençoa. É assim. Tem que ser assim, meus irmãos. É assim. Ela ali, alegre. Um dia desse ela estava lá em casa comendo farinha pulba, torando que nem pissarra. Eu disse, Derinha, o dente da tua mãe agora é pesado. E ela disse, ranquei e tudo. E botou, implante, não é implante? Não é implante, tá aí. Aí para você andar com esse negócio, porque tá desse jeito. Tem viúva, irmão, que ela já anda, com a cara de tristeza. Não é assim? Acho bonito é uma viúva. Não pode ser saliente, não. Mas uma viúvazinha, né? Direita. Pronto, eu estava pregando aqui na área, aí uma viúva veio para mim, já com 70 anos. Pastor Oziel, quase 70. Pastor Oziel, terminou o culto, ela esperou todo mundo sair. Era uma escola dominical. Aí eu fui saindo, ela disse, me ajude, pastor. Eu disse, o que, meu irmão? O que a senhora... Pensei que ela ia pedir, era um caixão, ia pedir, era uma outra coisa, ou um plano para comprar o... Nem de saúde, não. Para comprar o lote. Como é que eles chamam lá? A gaveta. Não. Ela veio, foi dura, sorrindo. Pastor Ziel, ela já veio sorrindo. Não se escandalize. Eu acho bonito é assim, irmão. Porque tem idade, mas não tem velhice no espírito. A pior coisa é velhice no espírito. Velhice no espírito. Eu falei hoje à tarde aqui. O Caleb era do jeito da Ana. Com 84 anos, ele disse para Josué, me dá as montanhas. Não foi assim? Me dá as montanhas. Já com 84 anos. Porque tem irmão que fica, meus dias estão chegando. Já estou mesmo perto do fim. Pô, enquanto não chega, viva. Enquanto não chega, seja alegre. Não fique aí dentro, eu sou essa velhinha. Não. Faça suas coisas. A velhinha chegava, doutor, resolva, não é assim? Resolva. Olha aí, lá em Lucas 18, resolva meu problema. Aí o juiz, velha antipática. Eu vou logo despachar ela. Aí Jesus usou o modelo dela de persistência, porque ele disse, se vocês persistirem, eu ouvirei vocês. Cadê as mulheres persistentes aí? Eita, glória a Deus. Aí pronto, tem que ser assim. Aí eu vou resumir. Mulheres, olha para cá. Quando você lê Lucas, aliás, quando você lê Lucas 23, olha aí, 23, 27, 31, as mulheres. Eu pergunto aqui aos homens, agora só os homens. Só os homens. Quem nunca abandonou Jesus quando ele estava caminhando para a cruz?
O Pedro, quando Jesus foi para ser julgado, no processo, aí Jesus disse, olha, tu vai me negar. Ele negou ou não negou? Os outros todos caíram fora. Enquanto Jesus caminhava com a cruz, rumo ao Gólgota, a caveira da morte, as mulheres caminhavam firmes ao lado dele. Oh, glória a Deus. As mulheres caminhavam com Jesus. Bota aí, Daniel, para eles verem a coisa. Vou dizer uma coisa aqui interessante. 23, 27, 31. Olha aí. 23, 27. E seguia grande multidão. Olha aí o povo. E o que mais? Vamos lá. Só as mulheres. E o que? As quais batiam no peito e lamentavam. Pode passar. Irmãos, isso aqui é lindo. Aí Jesus voltando-se para ela, no meio da dor, no meio da cruz. Que mulheres. Ai, rapaz. Isso aqui é lindo, gente. Cadê o macho? Cadê o macho? Tudinho ficaram foi com medo. É assim. Eu vejo um bocado de pastor debatendo sobre as mulheres. E aí pronto. Aí na hora que Jesus precisa, um dia Jesus pegou 3, não foi? E diz, vamos orar ali, porque eu estou numa dor na alma, eu estou num problema tremendo, vamos orar. Aí pronto. Ele disse assim, esses daqui são mais mole, eu vou pegar um mais maduro aqui, os 3. Aí botou Pedro, Tiago e João, não foi? Aí foram orar. Aí Jesus, vocês orem aí, eu vou orar mais adiante aqui, porque a minha oração é pesada, eu estou. Aí foi. Aí ele voltou. Quando chegou, eles estavam o quê? Roncando. Tudo roncando. Se Jesus tivesse chamado mulher. Se Jesus tivesse chamado mulher. Rapaz, elas oravam era a noite toda. E era gritando, não era assim? E era dizendo glória, ainda era com autoridade. Não temas. Que elas são assim, né? De jeito. Não temas. Mas os homens não, tudinho dormindo. Jesus foi, aí voltou. Aí diz, rapaz, Pedro, nenhuma hora. Pode observar, tem hora que a gente faz vigília. Aí quando dá, lá pelas 10 da noite, os olhos dos homens já estão tudinho vermelho e fazendo careta de sono. Não é assim? E aí tem mulher, glória. Não é assim? Glória. Ei, mas é bom. Tá aí. Quer ver mais? Mulheres observavam, coloca o 49. 49. Elas iam atrás, caminhavam ao lado de Cristo. Olha aí. E todos os seus conhecidos. E quem? Que juntamente haviam seguido. Da onde? Irmão, quem ama Jesus, agora olhe para cá. Quem ama Jesus, ama Ele na cruz, ama Ele no caminho da cruz. Quem ama Jesus, ama Ele com milagre, ama Ele sem milagre. Quem ama Jesus, sabe por que Ele é maravilhoso. Derrama perfume na cabeça dele, porque sabe o valor que Ele tem. Quem ama Jesus não tem vergonha de entrar no meio da sala e dizer, tu és o amado da minha alma. Quem ama Jesus, elas foram. Agora vou dizer uma coisa para vocês. Coloca aí o 24. Primeiro, olha aqui, agora, olha aqui. Olha aqui. A Bíblia diz que a Débora chamou Baraque e disse assim, é para tu ir lutar. Não foi assim? Está lá em Juízes. Você pode ler 4, 5. Aí ele disse, eu só vou se tu fores. Não foi assim que ele disse? O que foi que ela disse para ele? Hein? Uma mulher, ei. A glória não será tua. A glória será de uma. Quem foi que teve a glória em primeiro lugar? Mateus 28:6, de ouvir a voz, ele não está aqui, mas já ressuscitou. Quem foi que ouviu primeiro isso na história? As mulheres. Ou seja, se tu não está com Jesus na alegria, na bonança, ele também não te vai dar, ele não vai dar para você posição de honra, privilégio. E quer ver mais? Quem primeiro foi anunciar para os machos que Jesus estava vivo. Então pronto. Quem entendeu, diga glória.
Quem entendeu, diga glória. Agora, esse evangelho aqui é o evangelho de mulheres crentes. Aqui é de mulheres crentes. Mulheres que se achegam para Deus, mulheres que colocaram um propósito de servir a Deus. E aí eu vou, só para finalizar, 3 coisas que você vê nesse texto. Volta lá agora, Daniel, lá para o verso capítulo 8. A primeira coisa, vejam que elas serviam Jesus assim. Por que essas mulheres eram tão apaixonadas por Jesus? Por que essas mulheres eram tão amantes de Cristo? Vamos analisar. Lucas 8. Observem bem, volta lá para o primeiro, Daniel. Só para a gente seguir aqui. Ó, aqui o texto começa falando do ministério de Jesus na Gali. Ele deixa o seu centro, que era Cafarnaum, e agora ele vai para Galileia, e ali ele começa a pregar. Veja que Jesus está em atividade. Jesus está em atividade. Ele está andando, olha aí, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Essa expressão evangelho do reino de Deus é o mesmo evangelho. Ok? Aí observem bem uma coisa. Se você analisar esse próprio texto bíblico, você tem aqui Jesus em atividade. Diga comigo, Jesus em atividade. Não, só quem tem boca, diga bem forte, Jesus em atividade. Enquanto ele está andando de cidade em cidade, ele é um arauto que grita, ele é um arauto que proclama, ele é um arauto que dá voz, pregando o evangelho. Jesus não está em atividade levando filosofia. Jesus não está em atividade brigando. Jesus não está em atividade debatendo. Jesus não está em atividade explicando lógica. Jesus está em atividade pregando a mensagem que liberta, a mensagem que transforma, a mensagem que é vida. Ele está proclamando o evangelho da paz. E quando ele começa a proclamar esse evangelho começa a libertar. Esse evangelho começa a curar. Esse evangelho começa a trazer restauração. É por isso que lá em Lucas 2:11, 2:9 até 11, a Bíblia diz: este é o evangelho das boas novas. Romanos 1:16, o evangelho é poder de Deus. Jesus está em atividade, está pregando. E ele desce aí para essa região. Nós temos a Galileia dos gentios, que era só de pessoas mistas de gentios e eram pobres. Eles eram chamados de atrasados, mas Jesus vai para estas pessoas. E ali nós podemos observar claramente que o Senhor Jesus começa a pregar. Agora bota o 2, Daniel, para mim correr aqui. Jesus começa a pregar. E quando ele começa a pregar, olha aí, ele começou a pregar. Algumas mulheres ouviram o evangelho e fizeram o quê? E foram o quê? Foram curadas. Olhem para cá, mulheres. Olhem para cá, digam comigo, curadas. Um dia desse eu estava vendo uma mensagem. Era uma mensagem, eu vi foi uma mensagem, foi um cartaz. Mulheres saradas para sarar. Mulheres curadas para curar. Eu achei interessante. Porque mulher que não é curada de fofoca, bota ela para ajudar a outra, que ela vai fazer outra fofoqueira. É assim ou não é? Só é bom se ela for curada da fofoca. A mulher que anda cheia de amargura, de tristeza, ela pode cuidar de outras que estão tristes? Não, ela tem que ser curada. Então olhe para cá, Maria Madalena foi curada, a mulher samaritana foi curada, a mulher pecadora de João 8 foi curada. Só pode curar quem já está curado. E o evangelho é o primeiro bálsamo para curar tudo. Quem pode levantar as mãos e dar glória? Olha para cá, irmãs, o que cura é o evangelho. A Bíblia diz que Jesus começou a pregar, ele levou o evangelho e o evangelho libertou essas mulheres. De quê? Leiam aí essa palavrinha rosa aí que ele botou aí, marcou. Vamos lá. Não, mas só quem está no culto, bem forte. Espírito malignos e o que mais? Preste bem atenção, diga comigo. Doenças físicas e doenças espirituais. Olha para cá. Jesus vai curar pelo evangelho 2 tipos de enfermidades. Quais são os 2 tipos? Doenças espirituais e doenças físicas. Porque enfermidade, por exemplo, nós temos que fazer distinção entre doença e enfermidade. Eu posso sentir uma dor e não ser um paralítico, que é uma pessoa enferma. Então tem doença física e tem doença o quê? Espiritual. Olhe para cá, irmãos. Olhe para cá, irmãs. Vocês sabiam que enquanto vocês estão aqui, vocês sabiam que tem madames cheias de espíritos demoníacos? Vocês sabiam que tem madames cheias de opressões?
Vocês sabiam que tem madames cheias de tristeza, por isso que algumas se suicidam. E nós brincamos com isso. Às vezes você olha para uma mulher, ela está bela pelo lado de fora, pelo lado externo. Ela tem, como é que eles botam aqui nos olhos, que eu não sei como é o nome daquilo? Cílios, não é isso? É que aumenta, né? Aumenta, para ficar bonita, ela pinta o rosto, ela pinta, mas dentro da alma tem tristeza, tem escravidão. Vocês se lembram que eu falei agora do capítulo 13, 18 anos uma mulher andava encurvada. Quantos não andam assim? Quantas não estão dentro de casa, tristonhas, sem vida, sem alegria? Aí, queridos irmãos, tem delas que têm condições, vão para um iate, vão para um país, vão fazer passeio, mas passeio não dá alegria. Só dá uma leve momentânea, tipo de um prazer leve e momentâneo. Quando volto para casa, é a tristeza, é a angústia, é a mágoa, é a dor. Você não sabe o que é uma mulher gritar de dor sem ela saber o porquê da sua dor. Você não sabe o que é uma mulher ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada, enfermidades espirituais, enfermidades físicas, mas quando o evangelho é pregado pelo poder de Deus, Jesus opera a liberdade. Quem crê, diga glória. Levante a sua mão com fé e agora ore por estas pessoas. Diga: Jesus, liberta pelo teu poder, liberta pela tua glória. O Senhor Jesus vai entrar com providência. Aí, queridos irmãos, o Senhor cura essas pessoas. O Senhor cura. E olha o que o texto diz. Leiam bem forte isso aí para vocês não dizerem que é coisa da minha cabeça. Olha aí. Ele cura, ele liberta de espíritos malignos, enfermidades. Olha para cá. Nem toda enfermidade é causa demoníaca. Mas há enfermidades que são causadas por opressões malignas. É aquela que você vai no médico, ele não explica. Vai no psicólogo, ele não explica. Vai no psiquiatra, ele não explica. E tem pessoas que tiram as suas vidas por causa disso. É nesta hora que você precisa. Olha, mulheres, olha aqui para mim. É nesta hora que você precisa ser uma mulher de Deus. É nesta hora que você precisa ter autoridade espiritual. Eu vou dar um conselho aqui para as mulheres. Busquem poder de Deus, mulheres. Busquem a autoridade do Espírito Santo. Autoridade para você repreender demônio. Na hora que um demônio se manifestar, não fique com medo não. Só ajeite seu cabelo, bota ele para cá, bota uma traca e parta para cima do diabo. Você é uma mulher de Deus. É assim, é desse jeito. Em uma cidade aí, a cidade que eu trabalhei, Corotá, não vou dizer o nome, lá estava tendo uma festa e de repente um demônio baixou lá e aí estava quebrando tudo. Aí tinha um outro pastor de um outro ministério. E aí ele disse: não, isso aí deve ser um caso psicológico. E tinha uma irmãzinha lá da Assembleia de Deus. Que psicológico, isso é diabo. E partiu para cima e disse: sai em nome de Jesus. E o demônio saiu. Mulher de Deus. Mulher que tem poder do Espírito Santo. É assim. A irmã foi expulsar um demônio. Aí quando ela chegou perto do demônio, o diabo disse para ela: tu não me tira com essa tua traca. Ela disse: cala tua boca, Satanás. Eu comprei com meu dinheiro, eu vou te repreender. É na autoridade do nome de Jesus. Sai! E o demônio saiu. Cadê as mulheres cheias de Deus? Mulheres. A gente fica falando: hoje é o dia das mulheres. Vocês querem flores? Eu vou dar um maior presente para vocês. Busque poder agora. Busque a autoridade de Deus agora. Busque para ser uma mulher cheia de Deus, cheia de línguas estranhas, cheia de aleluia. Seja uma mulher no teu bairro espiritual. Cadê as mulheres de Deus? Mulheres de Deus, né? Eita glória! Eu acho bom, meus irmãos. É por isso que eu gosto dessas coisas. Aí a Bíblia diz que Jesus... Agora, qual é o tema aí, Daniel? Bota aqui o tema só para elas não se esquecerem. Como é que diz? Olha aí, como é que diz? Elas serviam Jesus assim. Agora eu vou mostrar por que elas serviam. Olha para cá. Olha para cá. Vocês acham que uma mulher que tinha 18 anos de diabo nas costas dela, ela vai servir Jesus assim? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vai? Hein? Como é que ela vai servir Jesus? Hein? Eita glória, Jesus está no culto, é assim ou não é? Pronto, converse com a mulher pecadora do capítulo 7. Vocês acham que ela vai entrar no culto? Eu só dou glória se eu sentir. É nada, ela já sabia que ela era uma pecadora miserável. Ela entrou, foi no meio do povo, ela não queria saber. Irmã, essa mulher foi tão afoita que ela entrou na casa que não era dela, quebrou um almoço, não é isso?
Quebrou um jantar que não era, e toda a regra. Outra, mulher não poderia estar no meio de macho. Ela, quando viu Jesus, é ele. Toda pessoa que conhece a Jesus de verdade e que ele entrou na tua vida, e se ele operou, não existe essa de ser light na fé. Light na fé. Light, né? Tem irmã que é light na fé. É light, ela, até para dar glória a Jesus, né? Ela não pode borrar. Glória a Jesus. Glória a Jesus, né? Assim, glória a Jesus, né? Não, tu não conhece Jesus, não. Conhece ele, não. Conhece ele, não. Pergunta para a mulher do capítulo 8, cadê teus acusadores? Não tem nenhum aqui, Jesus, nem eu também. Pergunta para a mulher samaritana, quando Jesus disse, se tu souber quem é que está falando, tu ia pedir, ele te daria? Pô, me dá dessa água. Irmão, quando Jesus termina a conversa, ela larga o balde, ela larga tudo e ela entra na cidade, correndo e gritando, vim de ver de um homem que disse tudo sobre a minha. Eita, vem ver! Então não existe essa de mulher chique para Jesus. O que existe é a mulher que quando Jesus entra nela, elas servem assim. Eita, meus irmãos. Pronto, é desse jeito. Bota lá. Aí o que acontece? Bora, meu filho. Aí a Bíblia diz, a primeira, Maria Madá. Aí o pessoal inventa um bocado de coisa, diz que ela era prostituta, diz que ela era cheia de demônio. Ela tinha demônio. Agora a Bíblia não fala que ela era prostituta. A Bíblia só fala que ela tinha demônio. E esse número 7, ele não é um número total. Ela poderia ter mais ou poderia ter menos. É porque o 7 é um número judaico, que na verdade fala disso. Eu sei que ela tinha diabo. Diga comigo, ela tinha diabo. E a pessoa com 7 é ruim, mas com 1 também já é ruim. Tem gente que só com 1 faz um estrago, quanto mais com 7. Agora, o negócio é que ela tinha diabo. Diga comigo, ela tinha diabo. Pronto, e esse diabo ninguém tirava. Essa mulher tinha pesadelos, essa mulher tinha tristeza, essa mulher tinha angústia, essa mulher tinha medo, essa mulher tinha fobia, essa mulher tinha desgraça, essa mulher não tinha alegria. Aí Jesus começou a pregar na região, pregou, e aí Jesus Cristo, olha, passa aí, ela tinha 7 demônios, vai para 3 agora. Aí pronto, o Senhor Jesus expulsou o demônio da vida dela. Mas sabe que essa daí, ela não era conceituada, ela não era mulher da elite, era mulher... Ela não era as mulheres finas, as baronesas, não é assim? Bota aí, Daniel. Essa daí é Maria. É a plebeazinha era fraquinha na nossa linguajar, né? Aí pronto. Aí porque a pessoa pode dizer, é porque essas mulheres que são pobres, que não têm estudo, elas têm esse nível. Mas não é isso não. Assim como o diabo pega uma analfabeta, pega a culta também. Tem muita mulher culta cheia do diabo. Vai, passa aí. Não vou mexer com isso aqui agora, não. Passa. Para me finalizar. Olha aqui. Agora lá vai. Joana. Até o nome é bonito. Hein? Não é isso? Joana. Olha aqui. Mulher de Cusa. Olha de quem que ela era esposa. Ele era o quê? Hein, doutor Kelso? Então, ela não era uma mulherzinha, né? Não, era uma mulherzona da alta elite. Aí lá vem, tem esse nome Suzana, outro nomezão bonito, né? Susana. A Susana, tá aqui, pronto. Mas todas as duas tinham diabo. Tanto a Joana como a Susana eram de altas classes. Mas eu li um historiador que diz que todas as duas, oh glória, quando ouviram o evangelho de Jesus, elas tinham tantos temores, tantas doenças, tantos demônios, que Jesus Cristo libertou elas. Irmão, você não sabe o que é passar uma noite toda sem dormir, sem explicar o porquê não está dormindo. Você não sabe o que é ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Era assim essas mulheres. Jesus tirou a solidão e a tristeza e a mágoa da vida delas.
Jesus devolveu a alegria e a paz para a vida delas. Coisa que a posição não dava, o dinheiro não dava, o status não dava. Pare de viver de fachada. Jesus entrou. E quando Jesus libertou, elas serviam assim. Essas mulheres, irmãos, Jesus quebra toda uma questão cultural. Por quê? Primeiro, mulher não podia estar falando com homem em público. Segundo, mulher não podia se atrever como essas daqui se atreveram. E terceiro, mulheres não podiam sustentar homem desse jeito aqui. Pronto, olha aqui. As mulheres quebraram tudo. Mulheres não podiam sustentar. Agora, quem é que aguentava de não ajudar um homem desse? Elas disseram: esse homem que cura, que liberta, que sara a alma, que dá perdão, que dá alegria. Elas disseram: esse ministério precisa ser levado mais adiante. Outras pessoas precisam ouvir Jesus. E elas pegavam os bens. Eu não sei se os maridos sabiam, porque a cultura era pesada, era machista. Mas elas pegavam os seus bens e elas serviam assim. Olha aí, serviam com as suas fazendas. Esse verbo servir aqui é tipo a mulher que faz a comida para servir. É tipo a mulher que faz. Olha, é só para vocês analisarem. Jesus não salva. Olha, irmã, para me encerrar. Jesus não cura preguiçosa. Jesus não cura preguiçosa. A Bíblia diz que Jesus chegou, está aqui também, e curou a sogra de Pedro. E a Bíblia diz que na mesma hora ela passou a fazer o quê? A servir. Jesus não cura preguiçosa. Eu só quero finalizar. Coloca aqui, Daniel, para as mulheres. 3 coisinhas para vocês, irmãs. Coloca aqui na tela. Só o resumo. Elas serviam assim. Por que elas serviam desse jeito? Digam as mulheres bem forte. Primeiro, elas vamos lá? Foram beneficiadas com o evangelho da salvação proclamado por Jesus. Ou seja, o evangelho que Jesus pregou abençoou a vida delas. Eu não vou explicar, pode passar. Ponto 2, aí tem a letra A. Ponto 2, por que elas serviam a Jesus desse jeito? Vamos lá. Porque foram testemunhas do seu poder em suas vidas. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantas das irmãs que estão aqui hoje nesse culto que testemunham mesmo o poder do evangelho? Olha, irmãs, elas aqui não eram só receptoras de bênçãos. Escute bem, elas não eram só receptoras de bênçãos. Elas viram que foram abençoadas, elas foram transformadas. Porque olha para cá, se a Ludmila chega na casa de uma pessoa e expulsa um demônio, depois que expulsar ela tem que perguntar: você quer aceitar Jesus? Porque eu expulsei esse demônio no nome? Se ela não quiser, ela não foi transformada. Tem pessoas que só recebem uma bênção, mas não são transformadas. Não basta só receber bênção. Carro, dinheiro, fama, nome. Bênção sem transformação vira maldição. É bom bênção, mas com... Jesus disse à mulher pecadora: vai e não peques. A mulher samaritana largou a vida dela e aceitou a vida que Cristo ofereceu. A mulher pecadora largou a vida e aceitou a vida que Cristo ofereceu. Não adianta ser apenas receptoras de bênçãos. Tem que ser receptora, mas também ser transformada. Oh, irmão, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Agora pronto, já pensou? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Mas se vocês analisarem, essa mulher talvez só andava triste, a Susana. E aí quando o marido pode perguntar: minha filha, o que aconteceu que tu está alegre? O que aconteceu que tu está alegre? Hein, Joana? O que aconteceu? Aí elas podiam dizer: Jesus Cristo transformou a minha vida. Por isso que elas serviam assim. Salmo 100, verso 2. Serve ao Senhor com... Cadê as mulheres alegres aí? Então pronto. Fica emburrada não, minha irmã. Pronto. Terceiro e último lugar. Coloca aí, Daniel. Por que elas serviam assim? Sustentando a Jesus e os seus obreiros com os seus... Olha para cá, não é sustentar vagabundo, nem preguiçoso. Jesus andava de cidade, ele não andava na casa. Porque tem uns aí que as irmãs sustentam,
que é profeta. Mas ele não trabalha, é só dentro de casa, dormindo e profetizando e sonhando. Assim é fácil. Jesus andava de cidade em cidade, ele trabalhava. Então olha para cá, minha irmã. Sustente só quem trabalha. Está lá em 2 Tessalonicenses 3,10. Paulo diz, aquele que não trabalha, então não coma. Pronto. Se o missionário, o profeta é trabalhador, aí pode sustentar. Provérbio 3,9. Honra o Senhor com os teus bens. Se você foi liberta pelo Evangelho, invista em missões. Se você foi liberta pelo Evangelho, invista na obra de Deus. Se você foi transformada pelo Evangelho, ajude essa alegria a chegar em outros lugares. Ou você não sabe, irmãos, o quanto eu fico feliz. Às vezes eu vou dizer para vocês, um irmão perguntou para mim, pastor Aziel, eu queria fazer vídeo. Como é que o senhor começou? Eu disse, irmão, eu faço vídeo pregando o Evangelho. Se tiver uma pessoa eu prego, se tiver duas eu prego. Não estou me importando não. Agora vocês sabem qual é a minha maior alegria? Um dia desse eu ia chegando num lugar, aí a irmã disse para mim, pastor, meu marido bebedor de cachaça, meu marido idólatra, a vida dele era falar de pastor. Era falar de pastor. E agora, pastor, um dia ele ouvindo a mensagem, aceitou Jesus como Salvador. Aí eu quero lhe agradecer. Eu disse, não, minha irmã, quem está fazendo a obra é Deus. Então, honre quem faz a obra. Está aí. Coloca só esse versículo aí, Daniel. 1 Coríntios 9:11. Pronto. Olha aqui. Olha o que Paulo diz aqui. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos o quê? Então as mulheres viram que Jesus abençoou a vida delas com o espírito. E o que elas davam para Jesus? O carnal, o material. Ajude a palavra a ser levada para libertar vidas, pessoas escravizadas, pessoas tristes. Ajude a levar o Evangelho. Ajude a levar o Evangelho. Oh, coisa boa, meus irmãos. Pronto, cadê as mulheres? Ensaiaram aí um hino para as mulheres? Bora, vamos cantar aqui um hino para as mulheres.